Imagine que você entrou em coma por mais de 15 anos da sua vida e depois disso tudo mudou. E a sociedade agora está sendo controlada por uma nova organização que você criou sem querer quando mais jovem. Essa é a base do mangá War of the Adults, ou Guerra dos Adultos, que é quase uma cópia de 20th Century Boys, mas com um rumo bastante misterioso e diferente nessa história. O mangá começa com um senhor fumando em frente a uma área escolar e um adolescente tentando impedi-lo de fazer isso. Mas o velho ficou tentando usar a desculpa de que ele era adulto, cansado do trabalho e que o garoto não entenderia isso. Mas ele ainda assim derrubou o cigarro do velho e perguntou o que tem assim de tão especial em nascer alguns anos antes, e que isso não faz dele um adulto. Até que um homem chegou e interferiu na confusão que eles estavam causando, deixando o garoto bem nervoso porque ele prometeu para sua mãe que iria parar de se meter em problemas, porque ele estava entrando em uma nova fase de se tornar um verdadeiro adulto, escrevendo em um caderno que ele tinha os artigos da vida adulta, como se fossem regras para ele se tornar um adulto decente, como não fazer coisas ruins mesmo quando ninguém está observando. E o nome daquele garoto era Yutaro Urashima. E para aquele garoto, o adulto ideal era o seu pai, que nunca curvou sua cabeça para ninguém, apenas uma única vez, quando seu filho foi preso. E o seu pai falou que ficar brigando por coisas bobas é algo que só crianças fazem, e que o tempo não vai fazer nada por ele, e que ele deveria lutar pela sua maturidade e se tornar um adulto de verdade. Mas o pai dele morreu 6 meses depois daquele exato dia. E ele comentou que não fazia ideia de que a fábrica estava com dívidas e o quanto seu pai se esforçava em sua vida. E o Yutaro não ligava se ele seria um adulto burro ou pobre. Ele apenas queria se tornar um adulto de verdade. Então, de repente, ele viu um gatinho preto no meio da rua, prestes a ser atropelado. E o Yotaro saiu correndo para salvar aquele gatinho, sendo infelizmente atropelado por um caminhão e ficando em coma durante anos, acordando apenas depois de 15 anos, quando ele já era um adulto com 30 anos de idade, mas com as memórias de um jovem de 15 anos no ano de 2025. E anos depois, com sua mãe, ela estava tentando fazer ele se adaptar melhor à nova sociedade, mas ele ficou dizendo que era melhor ter morrido ao invés de ficar em coma, afinal, desde antes, eles não tinham assim tanto dinheiro. Mas a sua mãe revelou que muitas pessoas queriam ajudar a vida dele por causa do ato bom que ele fez, incluindo doações e recompensas por doarem muito alto, como tirar foto com o Yotaro. E tudo isso foi graças a um novo sistema que foi criado alguns anos antes, que ajudou a mãe dele a conseguir mais uma renda, um sistema na qual ela não falou muito. E um tempo depois ele ficou sabendo em um jornal antigo sobre o homem chamado Isamu Kuroda, o homem que salvou a vida dele e adotou aquele gatinho que sobreviveu ao acidente, falando nos jornais que não fez nada demais e que o verdadeiro herói foi o garoto que arriscou a sua vida para salvar aquele gato, fazendo Yutaro se perguntar para seu pai morto se ele fez mesmo a coisa certa naquele dia. E um tempo tentando se recuperar em casa, o Yutaro resolveu tentar ajudar sua mãe, que estava trabalhando tanto pelos dois, querendo finalmente se tornar um verdadeiro adulto já com 30 anos. Percebendo que o caderno onde ele escreveu os artigos desapareceu desde aquele dia, mas como ele não podia trabalhar ainda, porque seu ensino médio era incompleto, ele resolveu tentar ajudar cozinhando o jantar para sua mãe, tentando fazer um curry com mel. Mas sua mãe não tinha mel ou coisa desse tipo, até que, de uma forma suspeita, de repente, ele recebeu uma visita da vizinha na sua porta, que veio entregar algumas coisas para comemorar sua recuperação, fazendo um símbolo estranho na frente dele enquanto sorria. Mas o mais suspeito era que ela entregou exatamente o mel que ele precisava para sua receita.
Mas ele não achou nada suspeito isso acontecer. E finalmente, quando ele tentou sair nas ruas para achar um emprego, percebeu que todos tinham celulares, que antes era raro, recebiam curtidas em troca de atenção e robôs atendiam pessoas nos lugares. Mas o mais esquisito era que todos faziam aquele mesmo símbolo que a sua vizinha fez quando eles gostavam de algo ou alguém, fazendo ele pensar que era algo que estava popular agora na atualidade. E então, quando ele entrou num café pedindo emprego, a garota disse que o gerente não estava lá hoje, sendo rejeitado pela quinta vez só naquele dia para conseguir o emprego. Mas aquela garota, atendendo ele, o reconheceu como o lendário Taro, como se ela o conhecesse por causa daquela reportagem de 15 anos atrás, mesmo ela sendo muito jovem. E ela ficou perguntando para o Taro por que ele não vai com mais calma com os empregos e tentando se adaptar um pouco. E ele disse que queria se tornar um adulto de verdade, porque o pai dele disse que ele deveria lutar pela sua vida adulta e crescer logo. E essas palavras inspiraram aquela garota, falando que entrar na faculdade também não vai torná-la adulta. Por isso, ela começou a trabalhar e que eles compartilham da mesma ambição. E então, por isso, ela diz que vai falar bem dele para o seu gerente e que ele deveria voltar lá para eles se tornarem adultos legais juntos. E feliz, ele tentou fazer aquele mesmo símbolo de antes, sorrindo para a garota. E ele então em casa ficou pensando o resto do tempo na senhorita Misato, pensando em como eles poderiam se tornar adultos juntos e fantasiando com ela, mas não da forma que ele estava pensando em sua cabeça como uma garota bonita. Até que mais tarde, a mãe do Yutaro falou que o senhor Kuroda ligou, o homem que salvou a vida dele, e que ele queria se encontrar com Taro, mas a mãe dele parecia nervosa, querendo levar presentes caros para ver ele, e que o Yutaro deveria se arrumar para vê-lo e o agradecer pessoalmente. Mas o Yutaro não sabia que o Kumoda agora era um ministro e líder do partido Salve o Gato. E quando os dois se encontraram, o Kumoda falou que era ele quem deveria agradecer ao Taro, porque foi graças a ele que estava ali agora como ministro, mostrando os artigos da vida adulta que o Taro havia perdido naquele dia, falando que ele nunca conseguiu devolver, mas que agora aquele era o seu livro sagrado, falando que as pessoas realmente não deveriam ser julgadas por sua educação ou renda, mas sim pelo seu comportamento virtuoso, e que quando ele encontrou aquele livro, começou a questionar o que realmente significa ser um adulto, até que de repente o Kumoda falou que foi o Yutaro quem modificou o mundo para o jeito que ele é hoje em dia, enquanto estava em coma. Isso deixou o Yutaro bem assustado, não entendendo nada. E então ele ouviu o homem falando que o partido Salve o Gato foi nomeado em homenagem a ele, o herói que salvou o gato, e que seu objetivo era uma sociedade onde as pessoas como ele são devidamente valorizadas. Mas o Yutaro disse que não sabia que tudo isso iria acontecer. Foi apenas uma mera coincidência que aquilo apareceu na televisão e recebeu tanta atenção assim, fazendo ele pensar que existem muitas pessoas por aí que são desfavorecidas ou virtuosas, mas que passam despercebidas. E ouvindo suas palavras, o Kumoda ficou feliz e aplaudiu, falando que mesmo sendo não intencional, ele incorpora a filosofia que o Kumoda acredita, perguntando para o Taro, e se essas coisas não passassem despercebidas? E se pudéssemos fazer com que ações pequenas demais para a televisão não fossem despercebidas, até mesmo aquelas que não valem a atenção da polícia? E do nada, de uma forma assustadora, o Kumoda começou a descrever detalhadamente tudo que o Yutaro fez naquele mesmo dia, tanto dentro quanto fora da casa dele, e mencionando até a comida com mel delicioso
que ele fez para sua mãe, fazendo então aquele símbolo que ele viu antes nas ruas, apavorando o Yotaro, falando que o Kumoda teve um pensamento há 15 anos atrás e se as pequenas coisas não passassem despercebidas e todas as pessoas fossem compartilhadas o tempo todo em todo lugar para todos, apontando o dedo para cima para que Yutaro veja do que ele estava falando, revelando câmeras, vigiando os dois de todos os lados ao vivo para que todo mundo pudesse ver, explicando que ele criou uma plataforma social chamada Garden, um sistema onde todos podem ver qualquer pessoa quando e onde quiserem e assim avaliar elas, junto de um ministério para aumentar a economia baseada nessas avaliações. E todo japonês que mora lá já tem uma conta na Garden, com mais de 20 milhões de câmeras em todo o país, com muitos poucos pontos cegos, com o propósito de identificar quem são os verdadeiros adultos. Porque uma criança pode ser mais madura que um adulto e um velho de 60 anos ser mais imaturo que uma criança. E depois de tantos anos, o Japão finalmente aboliu o sistema de idade como limite legal e a maturidade agora pode apenas ser reconhecida pelo governo com as avaliações de todos, dizendo que essa era a tal sonhada sociedade que o Yutaro Urashima criou enquanto estava em coma graças aos artigos que ele escreveu em seu caderno. E agora o país está quase sendo controlado por aquele homem, um ditador, tudo por causa de uma coincidência que um adolescente de 15 anos escreveu em um pequeno caderninho. E agora o Yutaro vai realmente ter que lutar por sua vida adulta, que agora nem sequer é mais reconhecida tendo 30 anos. E esse mangá, Guerra dos Adultos, está se tornando o mais novo 20th Century Boys. Então deixe nos comentários o que vocês acharam desse mangá e um like nesse vídeo, para que podemos ver mais do que vai acontecer daqui pra frente. Então vejo vocês mais pra frente.